Atos 1, 10 e 11 diz: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Amém. Repita após mim a última parte deste trecho. Diga assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Você pode glorificar a Deus por isso? O meu tema nessa noite, irmãos, é o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? O arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Vamos repetir? Repita após mim: o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Você anseia pelo dia do Senhor, amém? Aleluia. Eu acredito, irmãos, que essa é uma das mensagens mais importantes, junto com aquela que foi ministrada no domingo passado aqui na ceia, o ponto de transformação. É uma das mensagens mais importantes que nós já pregamos aqui nesse ministério. O Senhor falou comigo nessa noite, num sentido de começar a navegar um pouco com a igreja nessas águas da escatologia. Quem me conhece sabe que durante muitos anos eu me abstive de ministrar sobre esses assuntos, trabalhando sempre mais áreas da teologia histórica, trabalhando sempre mais áreas da vida cristã no dia a dia, aqui nesse mundo da praxis pastoral, do manuseio do rebanho, de coisas que num primeiro momento podem parecer mais palpáveis, mais próximas do nosso dia a dia. E durante muitos anos eu ministrei sobre essas coisas, as principais doutrinas da fé, mas sempre mais focado nessa terra, nesse mundo, com o pé nesse chão. Aleluia. Mas o Senhor tratou comigo nessa noite, num sentido de começar a falar mais do porvir. Um outro ponto também que sempre me impediu até certo ponto de trabalhar esses assuntos com a igreja, irmãos, é no sentido de que, apesar de pregarmos veementemente a sã doutrina, ainda percebia no nosso meio irmãos com muita dificuldade de entender e de viver essas coisas aqui nesse mundo. Então me questionava: se não entendem nem as coisas daqui, como ensinarei eu as coisas de lá? Se tem tanta dificuldade em praticar as coisas ainda daqui, como ensinarei eu as coisas de lá? Mas o Senhor falou comigo essa noite em sonho e me disse assim: não é você que ensinará as coisas de lá, sou eu. Aleluia. E eu entendi então que não devo estar preocupado com essas coisas,
porque quem abrirá o entendimento e sensibilizará o coração e iluminará a igreja para isso é o Espírito Santo e não eu. A mim compete apenas falar o que Deus mandou dizer, e eu acredito que você não está nem um pouco interessado em me ouvir nessa noite, porque você veio aqui ouvir Deus através da minha vida, e não a mim, em mim mesmo. Então hoje, irmãos, nós vamos começar uma caminhada. Essa é a primeira parte de uma série de mensagens, preparando a igreja local para a vida vindoura. Eu percebi que eu preparei muitos anos a igreja local para essa vida aqui, e devemos de fato estar preparados no sentido de servirmos e obedecermos fielmente ao Senhor, testemunhando dele nesta vida. Mas eu percebi que esta igreja precisa ser muito preparada para a vida vindoura. Amém? A nossa compreensão do arrebatamento, ela afeta diretamente na maneira como nós enxergamos a Deus, como nós nos relacionamos com a igreja, como nós planejamos o futuro. A doutrina bíblica, irmãos, do fim dos tempos, ela não é uma teoria, ela não é uma polêmica, ela não é meramente uma pregação ou qualquer coisa assim. De fato, as promessas do Senhor acerca dos tempos do fim, elas são a mais gloriosa e maior esperança da igreja. Aleluia! Devemos nos alegrar na nossa salvação, mas a alegria da nossa salvação, ela não diz respeito apenas ao que Jesus fez por nós na cruz, mas aquilo que Jesus fará por nós na eternidade, na era vindoura do seu alto e sublime trono. Amém? Aleluia! Então eu quero também, apesar de eu não fazer isso hoje no primeiro momento aqui nessa mensagem, mas eu quero desmistificar algumas coisas da sua cabeça. É lógico que o arrebatamento será algo muito fantástico, sim. Tão fantástico que será muito mais do que meramente pessoas sumindo. O arrebatamento, ele será um evento histórico, concreto, específico, para o qual eu e vocês precisamos estar preparados. A pergunta: é possível estar preparado para o arrebatamento? Tem como resposta um retumbante sim, é possível. E a Bíblia nos ensina como, e nós vamos navegar pelas páginas da Bíblia nessa série de mensagens, começando a entender dessas coisas. Aleluia! Estou indo bem devagar para os irmãos absorverem bem, amém? Aleluia! O arrebatamento, ele vai além de meramente fugir da tribulação, fugir do anticristo. Quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando do dia mais aguardado do universo, desde que Jesus anunciou a sua vinda. Se você olhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 30,
lá no seu sermão escatológico, Jesus ali está anunciando a sua vinda ou a sua segunda volta. Mateus 24:30, a Bíblia diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Aleluia. E o que vai acontecer nesse dia? A igreja encontrará o seu amado, aquele que o profeta Ageu, no capítulo 2, verso 7, chama de o desejado das nações. Amém? Ele será visto novamente. Ageu, capítulo 2, verso 7 diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Então, é para esse dia que nós precisamos viver. Esse será o dia mais importante da minha e da sua vida, o dia que o veremos literalmente, face a face, com um corpo glorificado. Aleluia. Você pode se alegrar por isso. Aleluia. Aleluia. Então, arrebatamento, apesar de que eu não vou me aprofundar muito hoje nisso, mas arrebatamento não é sobre o que vai acontecer aqui embaixo, mas lá em cima. Aleluia. E eu te pergunto, quando o assunto é arrebatamento, qual a nossa verdadeira motivação? Afinal de contas, eu e você queremos ser arrebatados, a igreja quer ser arrebatada, para quê? É para fugir da tribulação ou para encontrar com Jesus? Qual a nossa motivação? O que é mais importante para nós? Se escapar da tribulação ou encontrar com Jesus? Fugir do sofrimento ou encontrar com Jesus? Eu quero te dizer que se nós estivermos preocupados em apenas fugir do sofrimento, então nós precisamos rever se de fato nós alcançamos aquele ponto que foi ministrado aqui no domingo passado, o ponto de transformação, porque talvez a gente ainda não o tenha alcançado, talvez não estamos tão transformados assim como imaginamos. Por que eu digo isso? Porque o chamado do Evangelho verdadeiro, irmãos, é também ao sofrimento triunfante de uma igreja perseguida. Vou repetir. O chamado do Evangelho verdadeiro é também ao sofrimento triunfante de uma igreja perseguida. O verdadeiro Evangelho não nos chama apenas para os benefícios, mas também para os sofrimentos. Não nos chama apenas para o bônus, mas também para o ônus. O que é escatologia? Eu sei que quando eu chegar em casa, a minha mulher vai dizer:
Lá vem você com essas coisas da teologia no púlpito, mas afinal de contas, irmãos, nós precisamos resgatar um pastorado teológico. Amém? Está se redescobrindo atualmente em meio à igreja, muito devagar, mas está, a importância de pastores teólogos. Por quê? Porque estamos vendo agora o grande estrago que tem ocorrido nas igrejas, pelo fato de algumas gerações de pastores terem desprezado e menosprezado a teologia e não quererem trazer isso para a igreja, achando que isso não é assunto para o púlpito, para o culto, mas apenas para a sala de aula. Então nós aqui nessa igreja somos um ministério de ensino profético, amém? Amém. E teologia aqui se fala de púlpito. O que é escatologia? É o estudo sobre o fim dos tempos. É o estudo que vai nos mostrar o que vai acontecer na volta de Jesus e tudo aquilo relacionado com o fim dos tempos. Ora, se os tempos tiveram um início, é lógico que eles vão ter um fim. Aleluia. Contudo, aqui eu quero trazer aos irmãos mais especificamente esse tema da escatologia, que é o arrebatamento, e o que isso tem a ver com a nossa vida, e essa expectativa nossa pelo dia do Senhor. E antes de entrar nesse assunto propriamente, nós precisamos estabelecer alguns fundamentos básicos sobre isso, à luz das Escrituras, amém, irmãos? Diga comigo, fundamentos básicos. Aleluia. Não se começa a construir uma casa pelo telhado, irmão Iráclis, mas pelo alicerce. Você está vivendo muito isso. Então, precisamos entender, irmãos, alguns fundamentos básicos. Quando olhamos para a Bíblia e a igreja interpretando a Bíblia na história, nós vamos perceber que, apesar das várias diferenças entre esta ou aquela denominação, linha teológica, estilo ministerial, isso e aquilo, existem muitos elementos em comum a todos os cristãos ortodoxos, verdadeiros, fiéis na sua exegese, na sua maneira de interpretar as Escrituras. Amém? Então, para nós respondermos a pergunta, o que é a doutrina do arrebatamento? Qual a verdade sobre essa doutrina? Primeiro nós temos que ver alguns fundamentos bíblicos comuns a todos os verdadeiros cristãos. Vamos começar por um primeiro fundamento aqui. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha lá. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: 2 Timóteo 3,16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Por que muitas vezes a obra não é boa?
porque faltou instrução, porque faltou doutrina bíblica. Não é verdade? Então, o primeiro fundamento é nós entendermos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, de modo que vamos entender que a Bíblia não é um simples conjunto de ideias humanas. E o que nós extraímos da Bíblia não pode ser uma mera ideia nossa, mas deve refletir o que Deus está mostrando. Amém? Quer saber o que Deus está mostrando? Olhe para a sua Bíblia. E por isso, tudo o que se relaciona com qualquer doutrina bíblica, em especial o arrebatamento da igreja, tem que estar conectado nas Escrituras. Amém? Por quê? Porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para que ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. E aí você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, servo e serva de Deus, será perfeito e perfeitamente instruído, e assim nas Escrituras instruído, executará nessa geração as boas obras de Deus. Amém? O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Aleluia! O Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, o Deus que se revelou na história de Israel, na pessoa de Jesus Cristo. Então nós devemos olhar, irmãos, para a revelação, olhar para quem é esse Deus, através da revelação das suas Escrituras. Amém? Mas aí vem um segundo fundamento. Aleluia! E o segundo fundamento está justamente no texto base, no texto que nós inauguramos ou começamos essa ministração, que é Atos 1, 10 e 11, né? E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Qual é o segundo fundamento? É nós entendermos que Jesus veio em carne. Amém? Jesus veio em carne, e na sua encarnação, e da mesma forma como ele veio em carne, como ele encarnou, ele voltará em carne, num corpo glorificado. Diga assim comigo: da mesma forma como Jesus veio em carne, ele voltará em carne, num corpo glorificado. Não foi exatamente isso que os próprios anjos disseram? Da mesma forma como o vistes ir, o vereis voltar. E como é que ele foi? Em carne, num corpo glorificado. Como voltará ele? Em carne, num corpo glorificado. Amém? Jesus está no céu em corpo. Então Jesus vai voltar do mesmo jeito que os apóstolos o viram subir, e é Jesus em pessoa que vai voltar, pessoalmente, visivelmente, em corpo. Jesus está agora em corpo no céu, corpo glorificado. Ele continua sendo Deus e ele continua sendo homem.
Aleluia. Terceiro fundamento. Glória a Deus. O terceiro fundamento, para a gente chegar lá na doutrina bíblica do arrebatamento, da volta do Senhor, do dia do Senhor, é nós entendermos que em relação a nós cristãos, existe o aspecto da ressurreição da carne, que é uma promessa divina. Aleluia. Amém? Diga comigo, ressurreição da carne. Ressurreição da carne. Escute bem, Jesus. olhe bem para mim aqui. Oh, glória a Deus. Nós fomos salvos no arrependimento e fé. Sim ou não? Sim. Estamos sendo salvos na santificação e continuaremos a ser salvos no futuro em relação à glorificação. Vou repetir. Nós fomos salvos no arrependimento e fé, estamos sendo salvos na santificação, continuaremos a ser salvos no futuro em relação à glorificação. O que é glorificação? É quando você receber, por ocasião da ressurreição ou do arrebatamento da igreja em vida, se ainda estivermos vivos, o corpo glorificado. Amém? Então a salvação é um processo contínuo, que tem no seu início arrependimento e fé, no seu desenvolvimento santificação e na sua consumação glorificação. Quando que o processo de salvação estará pleno, completo na vida de todos nós? Apenas quando recebermos o corpo glorificado. Aleluia. Aleluia. Isso é demonstrado lá no Credo dos Apóstolos, que é a confissão de fé mais antiga da história da igreja, né? Lá no Credo dos Apóstolos tem um trecho que diz assim: creio na ressurreição da carne. Amém? Creio na ressurreição da carne. E essa ressurreição da carne é parte essencial da doutrina cristã. Eu vou te dizer uma coisa: quem pensa diferente disso defende uma heresia. Então a ressurreição da carne, da minha carne, da sua carne, da nossa carne, é parte essencial do que o cristianismo fala e defende. Irmãos, a dimensão da nossa salvação, ela alcança a eternidade, onde, assim como Jesus foi, nós também seremos glorificados no corpo. Então, esse nosso corpo perecível, frágil, será um dia completamente redimido. Nós não seremos salvos apenas na nossa alma, mas também no nosso corpo. Aleluia. E isso faz parte da nossa esperança gloriosa. Amém. De fato, a ressurreição é o ponto central do Evangelho. E quem afirma isso não sou eu, mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versos 1 e 2. Lá em 1 Coríntios 15, versos 1 e 2, Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual
também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Você percebe que nesses dois versículos, com relação ao Evangelho, Paulo diz assim que o anunciou, eles o receberam, tendo recebido, eles deveriam permanecer, e permanecendo, eles deveriam reter. Então, na minha e na sua vida, na nossa vida, o Evangelho é anunciado, é recebido, devemos nele permanecer, e a sua mensagem devemos reter. O que é reter? Segurar para si. Amém. Tem muita gente que só recebeu o anúncio, só foi anunciado e ele recebeu, mas no Evangelho não permaneceu, e por isso não retém nada. Mas do que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, para a igreja de Corinto e também para nós, ele está dizendo assim, olha, se vocês não creem no Evangelho do jeito que eu estou entregando, a fé de vocês é inútil. Está aqui no final, se não é, como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O Evangelho não tem vários anúncios, ele tem um anúncio. O Evangelho não tem várias verdades, ele tem uma verdade. A Bíblia não tem várias interpretações, ela tem uma interpretação. O que é uma fé inútil? É uma fé que não salva, é uma fé que não transforma. E qual é o ponto do Evangelho que Paulo vai destacar aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios? Ele está falando o quê? Ele está falando o seguinte, que a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus é um fato histórico, e é tão histórico, é tão real, que não era só ele que falava disso, mas que foi comprovado por várias testemunhas. 1 Coríntios 15, olha do verso 3 ao verso 7. 1 Coríntios 15, do 3 ao 7, Paulo continuará dizendo assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, a morte de Cristo, e que foi sepultado, o seu sepultamento, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, a sua ressurreição, e que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, ou seja, alguns já morreram, mas a maior parte dos 500 que viram está vivo. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Ora, então a morte, sepultamento e sobretudo ressurreição de Jesus é um fato histórico, é comprovado por várias testemunhas. E aí todo o restante do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, você vai ver Paulo falando da ressurreição. Onde está a doutrina bíblica da ressurreição? 1 aos Coríntios 15. E Paulo vai mostrar, irmãos, que não só a ressurreição de Cristo é fundamental
mas também a ressurreição daqueles que em Cristo creem. A nossa ressurreição. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, diga assim: a nossa ressurreição é fundamental. Aleluia. Olha lá, 1 Coríntios 15, do verso 12 ao verso 19. Aleluia. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19, Paulo vai mostrar isso aqui. Ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, os que já morreram, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você percebe a miséria da igreja? Irmãos, quando a igreja não atenta para essas coisas, não valoriza essas coisas, não prega essas coisas, e alguns nem creem mais nessas coisas, isso é uma demonstração clara, nítida, de uma verdadeira miséria espiritual, de uma verdadeira pobreza espiritual. Aleluia. A minha Bíblia, no lugar de miseráveis, fala infelizes. Exato. Porque não há esperança. Se assim fosse, se não houvesse ressurreição, a gente seria infeliz e não havia uma esperança. Está aqui o motivo de tantos crentes infelizes hoje em dia. Você conhece um crente infeliz? Que nunca está feliz? Que não tem esperança nessa vida? Por isso que o diabo não quer que seja pregada essa doutrina nos púlpitos das igrejas, mas apenas confete isopor espiritual, porque ele quer manter crentes iludidos de que estão salvos, mas que no fundo, no dia a dia, na prática, vivem uma vida completamente infeliz, improdutiva e estéril espiritualmente. E não é isso que Deus quer para nós, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então a esperança da nossa ressurreição é algo conectado com a volta de Jesus, é algo fundamental para a nossa fé, aleluia. E aí nós temos um quarto fundamento, e o quarto fundamento é nós entendermos que para pensar nos últimos dias e entender o fim, que é a volta de Jesus, isso tem a ver com solucionar os problemas que entraram na humanidade devido ao pecado. Quando ocorrer a volta de Jesus, todos os problemas
todos os desajustes, todos os desequilíbrios que entraram na criação, na humanidade, no meio ambiente, no universo, por causa do pecado, tudo isso será solucionado. Você já viu que a Bíblia sempre descreve os últimos dias, falando da destruição dos inimigos de Deus? Quem são os inimigos de Deus? O pecado, a morte, o mal, o diabo, os demônios. Irmãos, tudo isso que nos impede de poder perceber Deus como Ele realmente é, vai ter um fim. Amém? Tudo que nos impede de perceber Deus como Ele realmente é, vai ter um fim. E a volta de Jesus tem a ver com isso. Então tu tens que entender que nós não teremos só um corpo glorificado, mas um novo olhar, uma nova compreensão, um aberto e amplo entendimento renovado de quem realmente Jesus é e do plano de Deus na história. Aleluia. Eu não sei se você consegue alcançar, imaginar essas coisas. É aquela coisa que o apóstolo Paulo fala que hoje nós enxergamos como na imagem de um espelho meio distorcido, mas naquele dia nós o veremos de fato como Ele é, face a face, e o conheceremos como dele nós somos conhecidos, como Ele nos conhece perfeitamente, profundamente, completamente, assim nós o conhecemos. Aleluia. Aleluia. E é o apóstolo Pedro quem fala isso, não eu. Quando lá no capítulo 3 do livro de Atos, versos 19 ao 21, Atos 3, do 19 ao 21, Pedro ali no seu sermão vai falar da restauração de todas as coisas. É os tempos de restauração. Olha aí como nós somos escatológicos, hein, irmãos? Atos 3, 19 ao 21, Pedro dizendo ali, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Até quando? Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então o quarto fundamento é que a volta de Jesus acontecerá nos tempos de restauração de tudo. Esse negócio de tempos de restauração de tudo é uma mensagem dos profetas em toda a Bíblia. E você quer saber o que vai acontecer quando Jesus voltar? Ora, o que vai acontecer quando Jesus voltar? A restauração de tudo. Qual será a marca característica do reino milenar de Cristo nesta terra? Serão tempos de restauração de tudo. Então, quando Jesus volta, Ele volta para restaurar todas as coisas. Irmãos, a nossa esperança não é só na ressurreição de Cristo, que é parte integral do Evangelho,
mas é na ressurreição individual, na ressurreição de cada um de nós, que é fundamentada na ressurreição de Cristo, como também é a nossa esperança fundamentada na restauração que acontecerá de todas as coisas no céu e na terra. Então a sua ressurreição, a minha ressurreição, a nossa glorificação, ela está fundamentada, aleluia, na ressurreição de Cristo, e acontecerá, presta atenção em mim, a restauração de todas as coisas. E como vai ser isso? Os irmãos aqui que são meus alunos, estão estudando teologia do Antigo Testamento, né? Será a restauração da realidade do Éden, será a restauração da era edênica, será a restauração da perfeição original. Como é que Apocalipse chama isso? Essa realidade restaurada, Nova Jerusalém. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, vamos ver o verso 1 ao verso 5, aleluia. Apocalipse 21, 1 ao 5, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: o que esse Jesus glorificado diz? Eis que faço novas, a restauração, todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Por que ele pode fazer novas todas as coisas? Porque ele ressuscitou. Quem fará com ele novas todas as coisas no seu reino milenar? Nós que com ele ressuscitamos. Aleluia. E Paulo vai destacar isso várias vezes. Por exemplo, se você olhar lá em Romanos, lá no capítulo 8, Paulo vai mostrar que a criação está debaixo de uma cadeia de juízo devido ao pecado. Mas ele vai dizer que a solução para isso é a manifestação dos filhos de Deus. E quando é que vai acontecer essa tal manifestação dos filhos de Deus? Será quando nós, como filhos de Deus, formos ressuscitados. Será quando nós, como filhos de Deus, ressuscitarmos e recebermos a glorificação. E aí teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, e por causa desse corpo, por causa disso, teremos poder para restaurar toda a criação. Amém? Que por causa de nós, a humanidade recebeu todo esse jugo por várias e várias eras devido ao nosso pecado. Então olha aqui, da mesma forma como por causa da humanidade, da mesma forma como através da humanidade essa criação caiu, através
da humanidade ressuscitada, glorificada, essa criação receberá libertação, receberá redenção. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, e aqui que você vai sublinhar, a redenção do nosso corpo. Do que Paulo está falando? Da redenção do nosso corpo. Quando é que acontecerá a redenção do nosso corpo? Quando houver a nossa ressurreição, quando houver a nossa glorificação, e aí nós seremos os instrumentos desse reino milenar de Cristo, para restaurar toda a criação, para acabar com esse gemido, com essa dor de parto da criação. Aleluia! E por que tem que ser através de nós que a criação será restaurada? Porque foi através de nós que a criação foi, como que é a palavra? Sucateada. Que coisa gloriosa. Aleluia. Essa manifestação dos filhos de Deus tem nada a ver com evangelismo, programação de igreja, obras sociais. Isso tudo tem o seu lugar. Nós estamos manifestando aqui isso. Não, isso é a ressurreição. Isso não é nós que vamos causar, é Ele em nós. Aleluia. E aí nós temos o quinto fundamento, e é o quinto e último aqui dessa noite. O quinto fundamento, irmãos, aleluia, é nós entendermos que além da ressurreição, além da restauração de todas as coisas, outro ponto essencial é o juízo de Deus. Diga comigo, juízo de Deus. Ai, misericórdia, pregar essas coisas, misericórdia não. Quem é de Deus ama os seus juízos, porque se não houver juízo, não se manifestará a justiça. Aleluia. É isso. Qual juiz você conhece que dá um veredito antes de analisar, antes de julgar a causa? Nenhum. Pelo menos nenhum que tenha a cabeça no seu devido lugar. Quanto mais o justo juiz. Quantas pregações você já ouviu sobre o juízo de Deus na igreja? Percebe como temos que voltar? Então, irmãos, independente da maneira como se aborda as doutrinas bíblicas, todos os cristãos de verdade, cristão de verdade, acreditam que haverá um juízo futuro. Então, onde é que está isso? Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao verso 15. Está ali o juízo futuro. Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15, diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. Verso 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que é isso? É a passagem que mostra que haverá um juízo futuro, um juízo vindouro. Então, quando nós usamos essa expressão, lemos essa expressão inferno, né, levanta até algumas dúvidas. E aí tem gente que fica falando, mas qual é a diferença entre inferno, entre lago de fogo? Mas o grande ponto aqui não é a diferença etimológica das palavras, não é a expressão que se usa. O grande ponto aqui é que eu quero que você entenda que existe juízo de Deus no fim. Essa história tem um fim, e nesse fim tem um juízo. E qualquer cristão verdadeiro sabe que no fim haverá uma prestação de contas do que foi feito. Então, entender que haverá um juízo futuro é o discernimento básico que todo cristão verdadeiro precisa ter. Diga comigo: Deus vai trazer juízo futuro. O diabo, não é o diabo, não, é Deus. O diabo está nessa, é alvo disso também, amém? Então vocês percebem que tudo que está sendo ministrado até agora são fundamentos gerais da fé cristã, amém? Tudo que Deus nos ministrou nessa mensagem até agora são doutrinas que unem os cristãos e que precisam ser entendidas de uma única forma. Agora, quando nós chegamos a pontos divergentes da fé, aí nós temos que ser humildes, educados, ainda que ousados em compreender o ponto que defendemos. Só que nesses elementos que eu ministrei aos irmãos até aqui, não se mexe, amém? Nós não podemos mexer nesses pontos, na centralidade e autoridade das Escrituras, na divindade do Messias, na encarnação, na ressurreição, na santificação, na salvação progressiva, na realidade da Trindade, na queda, no juízo vindouro, na restauração de todas as coisas. Isso são fatos que todo verdadeiro cristão aceita e crê, ponto. Amém? É muito falado no meio da igreja de salvação, e é um ponto essencial, fundamental, nós crermos que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, nos incluir na família de Deus. Isso é parte da essência do Evangelho, amém? Mas também cremos que a salvação da qual esse Evangelho fala não é um fato histórico isolado. A minha, a sua salvação não é uma coisa que aconteceu e parou no tempo, no espaço, mas se estende ao futuro, amém? A nossa salvação, irmãos, não é só o perdão dos pecados hoje, mas ela está conectada com a nossa ressurreição futura, ela está conectada com a transformação do nosso corpo, ela tem a ver com o fato de que hoje eu recebi perdão dos meus pecados, sim, amém, mas eu estou sempre no processo de santificação, pelo Espírito Santo que habita em mim. É o que Paulo diz em Filipenses 2,12. Filipenses 2,12 diz assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Salvação é algo que Deus te dá para você desenvolver. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Então, salvação é algo que você desenvolve com temor e tremor. E essa santificação vai alcançar um fim. Entende? Salvação, santificação, glorificação. Você vai ter o seu corpo físico, se já tiver partido, ressuscitado. Se estiver vivo, glorificado automaticamente na volta de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 ao 18, Paulo vai mostrar aos irmãos que havia entre eles pessoas que já tinham morrido, mas em Cristo, e por isso elas iriam ressuscitar. Talvez alguns deles ainda estivessem vivos na perspectiva de Paulo. Paulo aguardava que ia ser logo, né? Talvez alguns estivessem vivos, e se estivessem vivos, os seus corpos seriam transformados. Amém? Então, no fim, as pessoas serão julgadas pelos seus pecados, mas quando nós cremos em Jesus, agora é a melhor parte. No fim, haverá um julgamento, eu falei isso. As pessoas serão julgadas pelos seus pecados, mas nós que cremos em Jesus, isso é adiantado na nossa vida. Isso é adiantado para nós, é antecipado para nós. Pois o julgamento dos tempos do fim, para nós, é adiantado. Vem para os dias de hoje. E qual é a sentença que nós recebemos de Deus? Se estamos em Jesus, somos justificados. Então o julgamento é para todos, mas não ao mesmo tempo. Para quem está em Jesus é antecipado, e se estamos nele, o veredito é Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para eles, os que não estão em Cristo, será lá no fim dos tempos, e eles serão condenados. E o mais importante aqui, concluindo nessa noite, é que isso não tem nada a ver, irmã Milene, com as nossas obras. É por causa das obras de Jesus, Rafael. É por causa de quem Jesus é por causa do que Jesus faz, o que Cristo realizou com a vida que Ele viveu, com a morte que Ele morreu. Tudo isso em nosso lugar. É nele, Roselane, que nós recebemos a justiça de Deus. É nele, Hélio, que nós somos aceitos pelo Pai. Irmãos, assim como no futuro o mundo vai ser julgado, nós já fomos julgados em Cristo e considerados inocentes, porque Cristo é inocente e Ele assumiu o nosso lugar, recebendo a punição nossa da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Vocês percebem como todas essas coisas são fundamentais para qualquer cristão? Vocês percebem como realmente quem nasceu de novo tem que entender essas coisas e não deve questioná-las? Meu Deus! Porque são fundamentos da fé, são o firme fundamento de Deus, não são uma novidade, não são uma moda teológica, não são um confete gospel, não são um isopor da fé, não, como muitas coisas que nós vemos por aí, irmãos.
O que o homem pensa ou acha nunca estará acima da palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a Escritura. Amém. E eu quero encerrar com uma frase para deixar você pensando até o próximo domingo. Aleluia. E a frase é: o Evangelho é uma história num contexto escatológico. O Evangelho é uma história em um contexto escatológico.